E aí galera, eu sou Mania e eu acho que esse vídeo tá uns 2 meses atrasado, mas antes tarde do que nunca. E caso você tenha caído de paraquedas nesse vídeo que eu estou fazendo Deus sabe quando e quando eu vou publicar, né? Meu Deus do céu, a faculdade é uma coisa muito triste, tem muito trabalho pra fazer. Eu decidi que seria adequado fazer um vídeo explicando sobre os meus projetos para esse canal, já que eu criei com o único propósito de, entre aspas, né, investir nas minhas animações. Se bem que o correto seria PMV, já que eu não consigo fazer animação fluida porque eu não tenho paciência para isso. Nenhuma. Nem para mexer no Flipaclip e nem para ficar desenhando 1000 vezes o mesmo frame. Não, tortura tem limite. Brincadeiras à parte, eu criei o Mania Studios não apenas para saciar, vamos dizer assim, a minha vontade de mostrar as minhas animações sem desfocar o foco principal do meu canal principal, que é MC Mania Ren. Caso estejam interessados, o link vai estar na descrição. Mas sim para contar uma história, mais especificamente a história de Toumani, que é uma série animada que estou planejando fazer. Quando vai sair, aí só Deus sabe, pra ser bem sincera, porque eu ainda não terminei os designs dos personagens e nem o roteiro, mas a ideia é que o Mania Studios seja o berço, vamos dizer assim, de todas as minhas animações, principalmente Toumani, já que tudo nasceu por causa dessa bendita história. Literalmente falando, eu criei o Mania Studios só para publicar Toumani, mas como eu disse, só Deus sabe quando eu realmente vou terminar a série. Não, meu Deus do céu. Quero dizer, o roteiro, os designs e realmente pôr em prática algumas coisas. Tipo, há 2 meses eu publiquei um PMV com uma prévia da história de um dos personagens principais, que é o Rei Jua, e também de outra personagem que é a segunda esposa, Magi. Mas eu não vou falar demais porque senão eu vou começar a me empolgar e dar spoilers da história. Mas vamos logo pro propósito desse vídeo, que é me apresentar e falar um pouco do que eu pretendo fazer com esse canal. Primeiramente, eu sou a Mania, e esse é o meu canal secundário. Eu tenho um canal principal, onde o intuito é eu falar sobre jogos, filmes, séries, basicamente tudo que eu gosto da cultura pop, e que eu preciso atualizar. Não é só aqui que eu tô com vídeo atrasado não. Mas além de eu gostar da cultura dos outros, ou da cultura pop, eu também sou uma sonhadora que... sonha em ter os seus próprios livros publicados e ter os seus desenhos pelo menos elogiados. Minimamente. Eu gosto de desenhar, eu gosto de escrever e eu pensei em misturar as duas coisas, então eu comecei a fazer animações, mais especificamente PMV, pois, como eu disse anteriormente, normalmente eu não tenho paciência para fazer uma animação fluida, porque eu não tenho paciência para fazer o mesmo frame 700 vezes. E entre toda a minha pilha de planejamentos com livros e vídeos no YouTube, entre outras coisas, até mesmo quadrinhos e mangás, eu sempre quis fazer uma animação ou uma série animada. Sinceramente, para mim os dois são quase a mesma coisa. E originalmente eu ia fazer com Gatos Guerreiros, na verdade com uma fanfic minha de Gatos Guerreiros. Só que daí veio todo aquele problema, direitos autorais, onde as Eren estavam derrubando todo mundo que tentasse adaptar os livros, tipo, os fãs, e consequentemente isso acabou impactando diretamente com as fãs animações. Não estou dizendo que é crime fazer fãs animações, mas para ser bem sincera, eu queria evitar a fadiga. Então eu abandonei a ideia, sem contar que eu tinha uns personagens com uns designs bem lascados de se fazer e reproduzir com muita frequência, então foi o melhor a se fazer. Mas eu ainda tinha muita vontade de fazer animação, nem que fosse simplesmente por hobby. Na verdade, tudo que eu faço é praticamente por hobby, né? Fazer o que, né? Vida de artista no Brasil é complicado. Mas aí estava faltando uma coisa muito essencial, que era qual história eu ia contar
Tipo, eu tinha guerreiros pra contar, mas aí eu queria evitar a fadiga, e todas as minhas outras histórias envolvem humanos, humanoides ou animais que eu não consigo desenhar, como dragões. E essa falta de expectativa a mim mesma me decaiu. Eu passei anos esquecendo esse sonho e simplesmente seguindo em frente com os meus desenhos de gatos e os meus livros, ou projetos de livros, já que eu não tô nem perto de terminar nenhum deles, até que eu lembrei de uma história em específico que talvez eu pudesse conseguir reproduzir, que era a da Tumaine, que tinha outro nome na época, mas isso não vem ao caso. Que também era um projeto para ser um livro, só que, bem, ele era o mais próximo de uma animação que eu podia fazer, já que tudo na minha vida começou comigo desenhando dragões não, misericórdia, como desenhando leões. Eu aprendi a desenhar leões lá no 9º ano e eu passei a adaptar os meus leões para os meus gatos, tanto que no começo eles eram bem parecidos. Mas aí eu comecei a diferenciar as características dos meus gatos dos meus leões. Apesar deles ainda serem um pouco parecidos, mas isso não vem ao caso. Daí eu parei para pensar, mano, eu posso usar esse meu antigo conhecimento para fazer essa animação, já que Tumaine é uma história de leões. Os personagens são leões, se passa na África, ou seja, é mais fácil de desenhar. Sem contar que eu também sou muito fã de My Pride, então era só lucro. Eu também tinha usado MyPride para melhorar o meu traço, misericórdia. E assim nasceu a ideia do Mania Studios, que apesar de ser focado principalmente para a série da Tumaine, que Deus sabe quando eu vou conseguir lançar, afinal, além dos designs, do roteiro e até dos cenários para fazer, na verdade tudo para desenhar, afinal vou ter que ir atrás de trilha sonora e uma música para abertura ou para o encerramento, eu ainda não decidi isso. Eu também vou ter que procurar dubladores, e eu sei que achar dubladores pelo YouTube ou qualquer outra rede social, de certa forma é fácil, só que eu tenho uma visão muito específica do que eu quero dessa série, e por isso eu não vou aceitar qualquer um ou qualquer coisa, e não quero desmerecer os fãs dubladores do YouTube ou das redes sociais, muito pelo contrário, eu acho muito legal essas pessoas que querem ajudar e que elas fazem realmente um bom trabalho. Eu já acompanhei muitas séries animadas do YouTube, como Meu Reino dos Sonhos, My Pride e também Guardiões da Noite do KD Studios. Se eu não me engano esse é o nome. Perdoe-me se estiver errado, meu Deus, KD. Me perdoe. Mas como Tumaine vai ser uma história muito focada pro emocional, onde os personagens são muito expressivos e as situações são muito tensas, e vai abordar coisas muito sérias, eu quero algo que realmente transmita tudo o que eu imagino e sonho para essa história, e por isso eu vou ser bem rígida e bem seletiva com os dubladores. Ou seja, eu provavelmente vou demorar meio ano para achar todo mundo. Mas é legal, olha... mais trabalho para a série, misericórdia. Mas apesar do foco inicial ser a Tumaine, o Mania Studios não vai focar apenas nisso. Eu também vou publicar animações aleatórias que eu tiver vontade de fazer, o que não é muita coisa, principalmente agora que eu tô na faculdade, então o tempo tá mais curto ainda, mas é melhor do que nada. E eu também quero que com o Mania Studios eu receba mais visibilidade, já que o meu canal principal também é uma mixaria, e assim eu consiga ser convidada para mais projetos de fãs, porque eu realmente gosto de ajudar os outros. Se não for com o desenho, porque eu acho o meu traço sempre inferior ao dos outros, então eu normalmente não me candidato para isso, mas que seja com a minha voz. Eu realmente gosto de fazer fã dublagem. Eu já fiz a Nala e já concorri para outras vagas, mas infelizmente eu não consegui, ou porque eu cheguei muito tarde, ou porque eu simplesmente fui desclassificada ou ignorada. Ou não tinha mais vaga, né? Também tinha essa opção. Mas o que importa é que eu quero ajudar. Então, além de eu buscar ajuda com esse canal, né? Ou para exibir as minhas animações ou o meu trabalho, porque eu gosto, né? Paixão não se escolhe. Eu também quero ser mais visível, né? Para as pessoas que precisam de ajuda, e principalmente com animações e canais pequenos. Então, se você quer ajuda e tá vendo esse vídeo aqui aleatoriamente, é só me pedir. Se for algo do meu alcance, eu vou ajudar.
Agora, se não for, eu vou ajudar você a achar alguém que esteja ao alcance da ajuda que você precisa. Se é que dá pra eu entender, né? Eu tô me embananando aqui, não tô? Misericórdia. Mas enfim, o vídeo é só pra falar isso mesmo, pra falar os planejamentos com esse canal. Ou seja, é um canal focado pra animações. Talvez às vezes eu publique speed paints ou até mesmo fale das minhas AUs, já que eu tenho um monte. Mas por enquanto o foco vai ser Tumine, eu acho. Ou pelo menos quando eu tiver tempo pra fazer alguma coisa mais relativa. Eu falei certo? Misericórdia. Mas de qualquer forma, eu já tenho 2 animações em andamento. Uma tá quase finalizada, que eu vou publicar, e outra que eu recentemente tive a ideia de fazer e está em fase de rascunhos. Eu só tô falando isso pra vocês saberem que o canal não vai ficar parado por muito tempo. Pelo menos se eu tiver com vergonha na cara, né? Tem esse porém aí também. Mas de forma bem resumida mesmo, o foco do Mania Studios no momento é a Tumine, que é a série que eu tô fazendo. E eu ainda vou fazer alguns banners para essa série. Teoricamente ela é a cara do canal, mas eu ainda vou fazer um mascote só para esse canal. Ou talvez eu use o mesmo mascote que eu uso no canal principal. Eu não sei, eu ainda tô decidindo isso. Eu tenho que ter uma visão mais clara do que eu quero, mas por enquanto é isso mesmo. Perdoe-me por ocupar seu tempo simplesmente para me ouvir tagarelar sobre o que uma adolescente lascada que tá na faculdade quer fazer com um canal aleatório que ela abriu um dia desses. Mas eu agradeço caso você tenha ouvido até aqui, já me ajuda muito e me deixa feliz. Então é isso, obrigada pela sua atenção. Vá ver as minhas animações que eu já publiquei, ver se você gosta ou não, né? Pelo menos veja, né? Visualização já é melhor que nada. Então é isso, até mais, até outro vídeo e fui!